Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Mês ao Volante aqui no Best Cars. Hoje especificamente estamos com o Toyota Prius, já fizemos a análise técnica dele lá na NZ Centro Automotivo, basta clicar aqui no link aqui em cima. E de lá já viemos para a Uninove aqui no campus Santa Amaro, onde eles têm a bancada do sistema híbrido do Toyota Prius, tanto a bancada funcional quanto a bancada em corte, mas não só nessa unidade em Santa Amaro, mas em todas unidades da Uninove onde se tem o campo de engenharia mecânica. A gente tem um laboratório do sistema de motores híbridos e totalmente funcional. A gente tem uma bancada que não deixa de ser uma bancada onde eu tenho todo o sistema de powertrain do Prius, mas ela não é só para eu ligar e desligar o motor, ela tem todo o sistema eletrônico destrinchado aqui. Então tem um painel, o que seria onde eu tenho a mídia hoje, e o painel central. Qual que é a diferença desse daqui? Isso é de uma geração anterior ao nosso carro. Mecanicamente, eletronicamente, ele é igual ao carro que a gente está testando. Mas o legal dessa bancada que a gente tem aqui na Uninove, não só para o aluno ver funcionar, mas a gente consegue impor erros ou consegue destrinchar quais são os caminhos que eu tenho aqui, porque eu tenho todo o chicote do motor e do carro mostrado nesse painel. Então eu posso muito bem tirar um relé, ou botar um relé queimado e falar para o aluno tentar descobrir qual que é o erro. Além disso, eu consigo também impor um erro pela própria bancada, tem um sistema, como se eu tivesse um erro eletrônico como se eu tivesse um erro eletrônico e eu no carro parei na concessionária. Então o carro aparece com algum defeito e o aluno é obrigado a corrigir. E o que ele é? Tem as rodas, o motor a combustão, o inversor aqui em cima, os motores elétricos embaixo, onde fica mais ou menos o lugar da transmissão no carro convencional, e a bateria que fica lá no banco traseiro do carro, foi trazida aqui para o lado, e é legal, você pode até abrir ela e ver os módulos, né? Totalmente funcional. Eu tenho o sistema de arrefecimento original do carro, para isso aqui não ferver. E além disso, o que a gente já comentou no vídeo lá na NZ, eu tenho o sistema de arrefecimento, um para o motor e outro para o sistema híbrido. Então tem um líquido de arrefecimento aqui para o sistema híbrido, que vai refrigerar tanto a parte de inversores, como principalmente a parte dos motores elétricos, que eles são geradores também, né? Dependendo do polo, se eu inverter o polo, ele vira gerador. E eu tenho um radiador próprio para esse sistema. O legal eu posso impor os erros e ele é totalmente funcional. Então eu consigo dar a partida nisso. Se eu selecionar o modo drive, soltar o freio, a gente já começa a ver qual que é o fluxo de energia. Então está saindo da bateria, motor elétrico, roda. Se eu começar a acelerar isso aqui, eu começo a ganhar velocidade, motor de combustão partiu. E o que ele está fazendo? O motor de combustão está gerando energia para as rodas, está tocando a roda, e o motor elétrico virou um gerador que está carregando as baterias. Se eu continuar acelerando cada vez mais, eu botei esse fenômeno e o sistema decide o que fazer, né? Se pode usar o motor elétrico para tocar as rodas ou não. Se eu parar de acelerar, o movimento das rodas faz com que o fluxo venha das rodas para o motor. Então eu vou parar de acelerar agora. E as rodas carregaram a bateria. Parei o carro no trânsito, ele desliga tudo. Engato dele de novo, ele começa a andar só com o motor elétrico. Bem bacana, bem funcional. E é interessante que eu tenho tanto o vácuo do motor, pressão da linha de combustível, o pulso dos injetores, consigo enxergar tudo isso aí funcionando. Então, da mesma maneira que a gente encontra na rua, eu consigo, andando no carro, eu consigo ver na bancada funcionando aqui. Então é bem interessante. Vou parar ele.
Colocar em parking. E desligou o motor como se estivesse em parking. E vindo para o lado aqui, a gente, além da bancada totalmente funcional, a gente tem a bancada em corte, que é mais didática ainda para entender como isso tudo funciona. Porque afinal eu tenho um motor de combustão, tenho os motores elétricos e não tenho caixa de transmissão, não tenho marcha, não tenho embreagem, não tenho conversor de torque, não tem nada. E como que funciona essa bancada? Ela é totalmente explicativa, não só em termos de fluxo de energia, como eu vejo o motor de combustão interna, vejo os dois motores elétricos, MG2 e MG1. Olhando para o painel, a primeira coisa, se eu der a partida, liguei o veículo, coloquei como se eu estivesse dirigindo ele numa garagem, baixa velocidade, né? Manobrando o carro, ou mesmo no trânsito. Qual que é o fluxo de energia? Se eu tiver a bateria carregada, vai sair da bateria, passar pelo inversor, motor elétrico 2 e tocar as rodas. Então a gente consegue olhar até na bancada que quem está girando, MG2, que está ligando a corrente, e essa corrente liga a um conjunto de engrenagens que está direto ao diferencial lá atrás. Então já vai direto para o diferencial. E uma vez que eu coloquei, por exemplo, comecei a ganhar velocidade, acelerei mais, então ele fala, dirigindo em condições gerais de velocidade, o que acontece? Eu começo a usar a energia do combustível pelo motor de combustão interna, e aí ele pode fazer algumas estratégias, dependendo do gerenciamento que ele achar melhor para melhor eficiência. Então ele pode mandar do motor combustão interna direto para as rodas, motor combustão direta direto para as rodas e virar o gerador, que seria o MG1, carregar a bateria, ou ele pode simplesmente sair do motor de combustão interna, parte para as rodas, parte para o gerador, e essa parte que virou energia elétrica volta pelo MG2. Então ele trabalha de uma maneira bem interessante. Apertei, energia indo só do motor de combustão, carregando bateria agora, e motor de combustão, gerador, energia elétrica, motor elétrico 2 e roda. Por que ele faz isso? Se a gente olhar aqui embaixo, o motor de combustão está girando agora, ele está ajudando a tocar as rodas. Então se, por exemplo, parou o motor elétrico, quem está tocando agora é ele, motor de combustão. MG2 é quando estão os dois combinados. Como que ele faz isso? Eu não tenho embreagem, eu não tenho conversor de torque. Quem parte o motor? MG1, faz a parte do o que seria o motor de arranque. Uma vez que ele partiu, ele faz o papel de como se fosse, o pessoal entender melhor, um conversor de torque, só que em vez de ser hidráulico é elétrico. Então conforme eu vou colocando campo magnético nele, eu vou começar a frear essa parte com campo magnético. Uma vez que eu freio, essa energia uma vez que eu começo a frear o motor de combustão interna, pelo sistema hipsicloidal, eu começo a transmitir a energia do motor de combustão interna para as rodas. E uma vez que eu freiei, essa energia freada tem que ir para algum lugar. No conversor de torque, vira calor. Aqui vira energia elétrica. Então ele pode tanto mandar isso aí lá para as baterias e carregar as baterias, mas se caso eu tiver com a bateria já carregada num ponto legal, ou se a bateria esquentou demais e ele falou, opa, eu não posso carregar mais, senão vou esquentar e degradar a bateria, eu posso simplesmente sair com a energia elétrica do MG1, passar pelo aqui o sistema eletrônico, inversor, e entrar no MG2, que é o motor elétrico. Então tem momentos que o motor a combustão e o motor elétrico, os dois estão mandando junto, só que a energia nem vem da bateria. O que eu gastei freando o motor a combustão, que no caso de um conversor de torque seria só calor desperdiçado, no caso eu não desperdiço isso aí, vira energia elétrica para o MG2. E com isso aumenta a eficiência do carro. Se eu apertar todo o acelerador, o que ele fala? Opa, o cara quer desempenho. Vamos dar o desempenho máximo para ele. Então ele vai pegar a energia da bateria, energia do combustível e todos os motores elétricos vão pegar essa energia da bateria e jogar para as rodas, enquanto o motor a combustão vai pegar a energia da gasolina e jogar para as rodas. Então toda a energia está indo para as rodas. No final, dirigindo o Prius até chamou a atenção que em ultrapassagem, principalmente, ele é um carro bem ágil. Pelo fato de eu não ter marchas para reduzir,
tempo de resposta, porque o primeiro impacto o motor elétrico já dá um torque bom, uma potência boa. Em questão de 1 segundo, o motor a combustão interna também liga e já vem no seu máximo. Como eu não tenho marcha para reduzir, embreagens, etc., isso aí fica muito rápido, muito fácil. O interessante que a gente notou, um grande aspecto, qual que foi? E em 0 a 100, lá fora, até em outros países, a Toyota divulga o 0 a 100 do carro, um certo delta ali, um range entre mínimo e máximo. Por quê? Nos nossos testes a gente percebeu que às vezes o carro acelerava mais, então teve vez que ele acelerou 0 a 100 em 11,2 segundos e teve outras vezes que acelerou em 12,5 segundos. Por que que isso acontece? Dependendo não só da carga que eu tenho da bateria, porque ele sempre deixa uma fração de bateria, mas ele, principalmente pela temperatura da bateria, como que ela está operando, ele vai demandar mais ou menos essa bateria, para que ela não se estrague e tenha uma vida longa. Por que isso? A maior preocupação do carro elétrico qual que é? Será que essa bateria vai durar muito tempo? Porque no nosso celular ela degrada. E todo mundo se preocupa, porque é caríssimo. No caso do Prius, ele sempre usa algo em torno de 1/3 de bateria, então quando ela bate perto de 1/3, 31%, 32%, a bateria esvaziou, ele começa a carregar, e ele carrega algo até perto de 80%. Então no painel você sempre vê 2 tracinhos aqui embaixo de carga ainda e 2 tracinhos em cima. E ele fica gerenciando ali dentro. Então ele não fica ciclando muito a bateria em termos de carga. Além disso, quando ele puxa a energia da bateria, a bateria que a gente tem lá no Prius hoje em dia, vendido no Brasil, ele tem a energia de 1.300 watts hora. O que significa isso? Se eu tocar um motor ou qualquer equipamento de 1.300 watts, ela consegue durante 1 hora segurar essa energia. O sistema não usa esses 1.300 watts hora, ele usa apenas 400. Então ele usa como se fosse mais ou menos 1/3 da bateria em termos de carga e energia que ela pode jogar no sistema para preservar ela como um todo, principalmente na parte de temperatura, porque a temperatura é o principal que vai me degradar aqui. E aí ele gerencia com isso a vida útil da bateria, principalmente porque a temperatura é que vai degradar muito ela. Quanto de energia eu tiro, quanto de energia eu ponho. Afinal, né, o motor ele tem em torno de 53.000 watts. Se você já carrega o seu celular na tomada que tem apenas 5, ele já fica meio quentinho. Imagina quando eu tento extrair essa potência máxima. Então, eles divulgam essa potência máxima, mas é sabido que o motor não entrega toda ela de uma vez só. É interessante que se você está exigindo do carro em performance, você vê que depois de um tempo ele fica mais fraco, porque a bateria começa a esquentar e ele começa a limitar. Se você está andando velocidade de cruzeiro durante um grande tempo e vai ultrapassar, ele entrega mais. Tanto é a preocupação que a Toyota fala que ela dá 10 anos de garantia na bateria. O órgão do consumidor americano pegou um Prius com 10 anos de uso, em 2011, e esse Prius que estava com 320.000 quilômetros rodados. Se eu tenho a bateria degradada, o que vai acontecer? A bateria não vai segurar mais carga, toda hora o motor de combustão interna vai ter que funcionar e o carro vai gastar mais combustível. Eles rodaram o ciclo padrão de combustível e o consumo bateu certinho de quando o carro foi homologado zero em 2001. Então isso significa que as baterias têm um prazo de validade bem grande, muito por causa desse gerenciamento eletrônico por trás delas para preservar isso daí. Óbvio que se eu tiver que trocar vai ter um custo, mas já tem empresas também, isso lá fora, que reciclam essa bateria e vendem por um custo muito menor. Uma vez que você só mexe com o motor de combustão interna e você começa a mexer nisso, como aqui na Uninove a gente começou a mexer nas baterias, a gente vê que é um pouquinho mais simples que o motor de combustão interna, em termos de trocar partes. Então se você tem um preço de bateria mais baixo, como alguém que faz a reciclagem disso aí, põe uma bateria nova para você a um preço baixo, tirar do carro do banco traseiro e colocar é coisa de pouco tempo de trabalho. E uma vez que eu começo a desacelerar o carro, qual que é o fluxo que ele conduz?
estou desacelerando o carro, principalmente se eu estiver numa descida, ele vai pegar a energia das rodas, em vez de eu converter energia de frenagem em calor. Por que calor? Se eu estou freando o carro, eu tenho que pegar aquela energia cinética e converter em alguma coisa para o carro poder parar. Nos nossos carros comuns, aperta o freio vira atrito vira calor para o meio ambiente. No carro elétrico ou híbrido, você nota que ele, no próprio painel, ele mostra o fluxo. Você começa a apertar o pedal do freio ou mesmo quando você tira o pé do acelerador, você já começa a ver o fluxo de energia vindo das rodas para o motor elétrico 2, que vira um gerador, ou às vezes pode ser um, tanto faz. E isso aqui vai direto para as baterias em forma de energia elétrica. Então, em vez de eu desperdiçar em calor, eu viro energia elétrica. Pessoal que anda de trem elétrico já deve ter percebido isso, tanto metrô, trem elétrico, que quando ele chega na estação ele vem fazendo um zunido. É o mesmo princípio, em vez de ele usar as pastilhas de freio, jogar tudo calor fora, ele vira um gerador e joga energia elétrica para a rede. O Prius faz o mesmo zunido, bem baixinho, mas você ouve quando você está diminuindo a velocidade, que é quando ele está carregando as baterias. Com isso, a eficiência aumenta mais, por isso que o consumo é muito melhor. Que aquela energia que eu desperdiçaria num carro como forma de calor, aqui eu estou reaproveitando. É o principal motivo, na verdade, de eu ter um carro totalmente mais complexo e mais pesado e mesmo assim ser mais econômico. Porque é uma energia que eu jogava fora, eu estou reaproveitando. Além disso, se eu estou em baixa velocidade, como no trânsito, é a pior condição que eu tenho para o meu motor, né? De combustão interna. Baixa rotação, baixa carga, a eficiência dele vai lá para baixo. Então nessa condição eu uso elétrica, a eficiência é boa. Uma vez que o motor de combustão partiu, que nem a gente gravou nos nossos dados de teste, ele parte, da 1200 RPM, ele já está em carga máxima. Ele sempre está perto da carga máxima e ele só vai variando a rotação em função da demanda de potência nas rodas. Com isso, ele sempre está perto da eficiência melhor, carregando as baterias. Então, mais um motivo dele ter melhor consumo de combustível. Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessa parceria que a gente fez entre Uninove e Best Cars para explicar com mais detalhes o funcionamento do sistema híbrido que a gente tem aqui no Toyota Prius. Não esqueça de dar o joinha, compartilhar com os amigos e até a próxima.